Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a um novo episódio de A História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar daquele que me parece ter sido o maior combate das eleições presidenciais em Portugal. O que opôs, na segunda volta, Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral e que evoluiu precisamente há 40 anos, tendo o seu epílogo a 16 de fevereiro de 1986, com a eleição de Mário Soares, com 51,18% dos votos, contra os 48,82% obtidos por Freitas do Amaral. Para falarmos deste tema, convidámos o jornalista João Reis Alves, autor do livro A Segunda Volta 1986, As Eleições que Mudaram o País, editado recentemente pela Contraponto. João Reis Alves, bem-vindo ao programa. Obrigado. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Antes de iniciarmos a conversa, apenas umas breves notas de enquadramento. Há cerca de 40 anos, Portugal era um país muito diferente do que é hoje. Apesar dos cidadãos votarem livremente e assim escolherem os seus representantes políticos, e de todos terem a possibilidade de expressar livremente as suas ideias, o país não era, exceto no fundamental campo das liberdades, assim tão diferente do que fora há 50 ou 60 anos. Nas grandes cidades, ainda existiam os chamados bairros de lata, com pessoas a viverem em condições indignas. Em Lisboa, muitos prédios estavam cinzentos pela poluição e falta de pintura, e as ruas eram sujas, com lixo e papéis a circularem livremente pelos passeios e asfalto. Nas zonas rurais, muitas crianças passavam fome e, depois da escola, obrigatória apenas até ao segundo ano do ciclo preparatório, tinham de trabalhar no campo para ajudar os pais. Algumas ainda andavam descalças e muitas famílias não tinham água canalizada. Na primeira metade da década de 80, as greves sucederam-se e a inflação subia a ritmo apressado. O desemprego era elevado e muitas pessoas tinham salários em atraso. Portugal vivia em democracia, mas ainda estava longe de ganhar a batalha pelo desenvolvimento. O ano de 1985, o meio da década, marcou um ponto de viragem fundamental. A 12 de junho de 1985, Mário Soares, primeiro-ministro do governo do Bloco Central, assinou no Mosteiro dos Jerónimos a tão ambicionada adesão de Portugal à então CEE, Comunidade Económica Europeia. Dias depois, o governo demitiu-se, fragilizado pela morte inesperada de Carlos Mota Pinto e pela eleição, em maio de 1985, de Aníbal Cavaco Silva, um opositor do Bloco Central, como presidente do PSD. Em outubro de 1985, Cavaco Silva ganhou as legislativas, formando então um governo minoritário que tomou posse a 6 de novembro de 1985. A 1 de janeiro de 1986, Portugal tornou-se membro de pleno direito da CEE, o que abriu um novo e fundamental capítulo na história recente do país. Neste contexto, as presidenciais de janeiro de 1986 apresentavam-se com uma importância redobrada. Pela primeira vez em 60 anos, desde que Bernardino Machado renunciara ao cargo de Presidente da República na sequência do pronunciamento militar de 28 de maio de 1926, Portugal iria ter um Presidente da República civil. Nos anos seguintes, este teria a responsabilidade de moderar e intervir no processo político, com o desafio de unir os portugueses e de motivar o país
a aproveitar da melhor forma as oportunidades que se apresentavam com a adesão à CEE. As especulações sobre quem seriam os candidatos presidenciais enchiam as páginas dos jornais desde pelo menos 1984. A chegada de Cavaco Silva à liderança do PSD, em maio de 1985, acabou por ser decisiva para a candidatura presidencial de Freitas do Amaral, que foi o único candidato do campo da direita, isto depois de vários nomes terem sido falados, inclusive o de um militar, o general Firmino Miguel. Mais à esquerda, de há muito que Mário Soares, esgotado como primeiro-ministro do governo do Bloco Central, tinha a ambição de candidatar-se. À partida, iria disputar o seu campo político com Maria de Lourdes Pintacilgo, primeira-ministra de um governo de gestão de iniciativa presidencial em 1979, uma católica progressista acusada pelos seus oponentes de ser utópica e de ter um discurso hermético. As contas à esquerda baralharam-se com a entrada em cena da candidatura de Francisco Salgado Zanha. Este fora muito próximo de Mário Soares, de quem se afastara em 1980, a quando da recandidatura do general Ramalhianes. Para surpresa de Pintacilgo, que era conselheira do Presidente da República, Salgado Zanha recebeu o apoio do general Ramalhianes e, veladamente, do PCP. Os comunistas apresentaram, no entanto, um candidato próprio, Ângelo Veloso, que executou uma estratégia, democraticamente muito questionável, de apelo ao voto em Salgado Zanha. Para além das diferenças ideológicas entre os candidatos, a sua concepção dos poderes presidenciais também era diversa, aspecto relevante para aquela eleição. Salgado Zanha tendia para o presidencialismo e achava que o país ainda não estava inteiramente maduro para prescindir da tutela militar. Por sua vez, Freitas do Amaral era um defensor do semipresidencialismo, consagrado na revisão constitucional de 1982, enquanto Mário Soares tendia para o parlamentarismo. Neste contexto de 4 candidatos principais, para Mário Soares era essencial que Pintacilgo não desistisse de ir às urnas, pois o núcleo do MASP, Movimento de Apoio Soares a Presidente, estava convencido que esta disputaria mais votos a Salgado Zanha que a Soares. Os frente a frente televisivos, uma inovação nas presidenciais, tiveram vários momentos tensos, sobretudo no debate entre Soares e Zanha. Por sua vez, a campanha foi intensa, com os candidatos a percorrerem todo o país e a desdobrarem-se em comícios e intervenções, por entre autocolantes, chapéus, cartazes e hinos de campanha. A eleição presidencial aconteceu a 26 de janeiro de 1986. Sem surpresa, Freitas do Amaral foi o candidato mais votado, com 46,31% dos votos. De forma mais surpreendente, Mário Soares foi o segundo, com 25,43%, batendo Salgado Zanha, com 20,88%, e deixando Maria de Lourdes Pintacilgo, uma desilusão, com apenas 7,38%. A intuição de Soares e do seu núcleo estava certa. Pintacilgo e Zanha dividiram o mesmo eleitorado e permitiram assim a passagem de Soares. Este resultado foi uma derrota também para o general Ramalhianes, ainda Presidente da República, que apostara tudo na candidatura de Zanha. Desta vez, e ironicamente, Mário Soares tinha muito que agradecer-lhe. Para Freitas do Amaral, este resultado da primeira volta também foi o que menos lhe interessava. Tinha conseguido 46% dos votos, mas seria muito difícil ir buscar votos aos eleitores que, na primeira volta, tinham votado em Pintacilgo e Zanha. Paradoxalmente, a sua vitória folgada na primeira volta podia assim transformar-se numa derrota frustrante na segunda. Tal como no futebol, o jogo teve, neste caso, 2 partes e só termina quando o árbitro apitar. E entramos aqui no enquadramento do que foi a segunda volta. João, para ti, para mim, eu vivi ainda como jovem este tempo, tinha cerca de 13 anos, a Margarida também viveu este tempo intensamente. Infelizmente não tinha 13 anos, tinha um bocado mais. 18, por aí. Mas para ti, João, esta época
é completamente história recente. O que mais te surpreendeu, até por comparação com o presente, nós obviamente, estando num programa de história, não vamos falar sobre a atualidade e as presidenciais, mas há algumas analogias e algumas comparações que podemos fazer. O que é que mais te surpreendeu ao redescobrir esta época e a forma como estes candidatos fizeram a sua campanha e se apresentaram ao eleitorado? Assim, algumas surpresas, mas há especialmente também olhar para esta campanha como o início de todas as campanhas que nós conhecemos até hoje. Porque a forma como se faz campanha hoje em dia vem muito de como era feita nesta altura. Desde os debates televisivos, que têm mais ou menos o mesmo modelo desde então, apesar de terem mais ou menos moderadores, mais ou menos tempo, mais ou menos da mesma forma. A forma de estar na rua também, as máquinas de campanha são parecidas com aquilo que foi formado na altura do MASP e também com a candidatura de Freitas do Amaral. Este esforço todo eleitoral de 86 acabou por influenciar toda a forma de fazer política, ou melhor, de fazer campanhas eleitorais, nos 40 anos que se seguiram. Aliás, trouxeram muitas ideias de fora, não é? Tanto Freitas trouxe algumas ideias até vindas dos Estados Unidos, da campanha do Reagan e tudo isso. Exatamente. O próprio Mário Soares tinha no seu núcleo um realizador como António Pedro Vasconcelos, tinha Vasco Polido Valente, pessoas que pensavam a estratégia da campanha de uma forma completamente diferente do que tinha sido feita. E parece uma coisa muito interessante que é também nos tempos de antena a criatividade que se passou a ser colocada nesses tempos de antena. António Pedro Vasconcelos fez vários, também a presença de pessoas da cultura, pessoas de fama. Nicolau Breiner, por exemplo, apareceu muito na de Freitas do Amaral. Exatamente. Portanto, também houve aqui um lado cultural que se misturou com o lado político e que criou todos estes exemplos que temos hoje, que são quase proformas de uma candidatura a qualquer eleição. Qualquer eleição, sim. Passou a ser a cartilha. Exatamente. Tendo também, por exemplo, Maria de Lourdes Pintacilgo, figuras como Natália Correia. Sim. Não, tiveste, aliás... Agostina Bessa Luís. Exatamente. Nós tivemos, dentro dos 4 candidatos, tínhamos nomes da cultura em todos eles. E, de facto, essa talvez seja, para mim, aquilo que mais diferencia para aquilo que nós assistimos hoje, em que as pessoas estão muito mais preocupadas com outras coisas, mas naquela altura a importância da cultura, o peso da cultura era, de facto, a mais-valia. A Sofia de Melbrenner, toda essa gente tinha tomado uma posição. E isso é muito interessante. Nós não vemos isso exatamente agora. E não havia ninguém que não tivesse uma posição. É verdade. Não havia ninguém que não acredita em nenhum dos 4. Havia sempre alguém, ou alguém que estava com Pintacilgo, ou alguém que estava com Salgado Desenho, ou alguém que estava com Soares, ou alguém que estava com Freitas do Amaral. Porque eram personalidades todas muito fortes. Ter sido tão pequena. E apesar de aqueles 3 candidatos disputarem praticamente o mesmo eleitorado, não é? Soares, Salgado Desenho e Maria de Lourdes Pintacilgo. O eleitorado socialista, não é? E no caso de Salgado Desenha, com o apoio do PCP, essa também é outra nota, é que o PCP apresentou sempre candidato com desistência depois e também nas campanhas anteriores, porque é interessante também vermos, e eu aqui gostava de fazer só uma muito rápida retrospectiva do que foram as eleições presidenciais anteriores. Não sei, eu penso que já falámos aqui no programa, e os nossos ouvintes terão noção que na Primeira República os presidentes da República eram eleitos pelo Congresso da República. Exatamente. Portanto, era um regime parlamentar onde não existia sufrágio e não havia uma eleição direta para o Presidente da República, exceto no caso de Sidónio Paes. Foi a única exceção que fez uma eleição, depois assumiu o poder por via revolucionária e depois legitimou-a com uma eleição que, no fundo, foi uma eleição plebiscito, quase uma eleição plebiscitária. Mas o Congresso da República que elegia os vários candidatos e muitas vezes ao segundo ou terceiro escrutínio, não era líquido nem era imediato. A eleição, durante o tempo do Estado Novo, fez-se numa primeira fase por sufrágio direto, obviamente condicionado. 1928 é o primeiro caso, com Carmona, e é também o momento em que marca a transição da ditadura militar para a ditadura nacional, com 2 eleições depois emblemáticas, a campanha de 49 com Norton de Matos e depois a de 58, sobretudo, sobretudo com a de Humberto 58, Delgado. claro.
E que a de 58... curiosamente, só fazer um pormenor, curiosamente foi aí que começou, que vi aparecer algumas destas grandes figuras que aparecem em 86, no caso Mário Soares. Mário Soares aparece aí, exatamente. Claro. Juntos. Curioso, ainda na juventude, ainda como Mário Soares como militante comunista ainda na altura, penso eu. Com o MUD também. Com o MUD, exatamente, no apoio a Norton de Matos, porque essa campanha despertou também uma grande esperança na oposição. Aqueles anos pós-Segunda Guerra, entre 45 e 49. E que era a altura em que toda a gente tinha esperado que os próprios aliados tivessem apeado Salazar e o Franco. Exatamente. E que chegou a estar equacionado. Pois o problema todo é o começo da Guerra Fria, que vem exatamente levantar um problema aos chamados aliados, que se calhar é melhor ter uma ditadura controlada na Península Ibérica do que ter de repente um governo que esteja comandado ou que esteja... Uma Cuba na Península Ibérica. Ou uma reedição da Guerra Civil Espanhola, sim, por exemplo. Depois, em 58, e só mais um minuto para fazer esta rápida viagem pelas eleições presidenciais anteriores, em 58 temos a eleição ou dois candidatos, Humberto Delgado e o Almirante Américo Tomás, o candidato do regime. O regime aqui faz, quanto a mim, um erro de forma, e quando olhamos sob o ponto de vista jurídico e constitucional, que é passar, obviamente que foi algo tático e político, de passar a eleição do Presidente da República para um colégio com a Assembleia Nacional, com os procuradores, para manter a situação controlada. Não queriam voltar a ter o terremoto que foi Delgado. Mas Margarida, aqui com... E sendo Salazar um jurista e tendo muito neste aspecto a preocupação de juridicamente as coisas fazerem sentido, e Marcelo Caetano depois exatamente a mesma coisa, mas há aqui um pormenor que é a eleição do Presidente por sufrágio direto dava-lhe a legitimidade para ele poder fazer aquilo que Humberto Delgado disse que iria fazer, que era obviamente de mito. Um Presidente eleito por um colégio eleitoral é um Presidente condicionado. Claro. E portanto que não tem esta capacidade. Tinha essa hipótese. Portanto, o regime que formalmente era um regime que assentava na capacidade do Presidente da República, eu estou a falar só do ponto de vista de ciência política, não estou a falar aqui em questões ideológicas. Há aqui uma mudança muito significativa a partir de 58. E depois, avançando e muito rapidamente, as duas eleições que tivemos já no pós-25 de Abril, a primeira ainda é disputada num contexto de 6 meses após o PREC e a de 1980 é disputada entre dois generais. Portanto, isto para chegarmos aqui a esta tal questão também do que é o marketing político, dificilmente os generais Soares Carneiro e Ramalhianos, há outros candidatos, não é? Como Carlos de Brito do PCP e outros, mas enfim, mas basicamente eram estes dois. Eram esses dois que estavam, que um deles teria que ganhar. E não estamos a ver nem um nem outro a serem muito sensíveis a marketings políticos, nem a chapeuzinhos, nem a danças de folclore, nem estas coisas, que depois todos estes candidatos já fizeram, não é? Neste tempo de 86. Mas há um detalhe que surge em 80 e depois repete-se em 86, que é também começar a aparecer os casos na imprensa. No caso de 80 foi a tal história de papel de Soares Carneiro numa gestão de presos políticos em Angola. Exato. Na altura. Começa a polémica. Em 86 temos já no final mesmo da campanha da segunda volta o caso do 1º de janeiro, por exemplo, que afetou aí Freitas do Amaral. Portanto também começa a aparecer aqui a imprensa com o seu papel não de influência, mas de denúncia e também a ter esse efeito sobre uma eleição. Sim. E de estrategicamente colocar estes casos. Eu acho que havia aqui já talvez aqui um pronúncio do Independente e daquela ali no núcleo do MASP, porque Freitas do Amaral, e tu referes isso no livro, ficou bastante agastado com Mário Soares, com ele ter lançado, penso que já na última semana de campanha, não foi? Foi no último dia. No último dia que já não lhe dava hipótese de responder. Já não dava hipótese dele responder. Ainda para mais foi muito impulsionado pelo Diário, que era um jornal muito ligado ao PCP, e que deixou Freitas do Amaral muito amargurado, mesmo apesar de Mário Soares ter tido a bondade, a gentileza de lhe enviar uma coroa de flores no dia a seguir à vitória. Pois. Mas ainda foram uns meses em que Freitas do Amaral se afastou de cerimónias oficiais, e ainda houve algum tempo para restabelecer esse laço, apesar do respeito mútuo que havia entre Mário Soares e Freitas do Amaral. E uma das coisas que me deixou bastante surpreendida e que eu confirmei outro dia é que eles, a partir de uma determinada altura, já bastante mais para a frente,
tornam-se mesmo amigos, de ponto do Freitas o visitar e almoçar com eles já nesta fase final da vida. Sim. Regularmente. Regularmente, ou seja, aqueles dois homens, independentemente dos campos antagónicos em que estavam, mas entramos sempre nesta questão da política que joga baixo. A política, de facto, eu acho piada. Há uma frase do Duško Popov, que é um agente secreto da Segunda Guerra Mundial, um agente duplo, e que diz que espiar não é coisa de cavalheiros. E eu diria que a política também não é. Porque quando chega à altura de tentar jogar a seu favor, deita-se mão a golpes mais baixos do que aquilo eticamente, que podem ser muito questionáveis. E nisso, uma das coisas que vai faltar à campanha da Pintacilgo é exatamente esse espírito quase que assassino, entre aspas, o instinto de matador de um político, e que o Salgado Zenha vai ter no debate contra o Soares, e que deixa o Soares completamente arrumado quando lhe diz: eu não sou seu irmão, eu tenho os meus irmãos. Não... Margarida, em todo o caso, essa foi uma posição dura, mas não foi uma insinuação. Não. E este caso do 1º de janeiro é uma coisa diferente. É uma insinuação. Exato. Que ainda por cima acho que não era exatamente real. Sim. Acho que a coisa não era exatamente assim. Supostamente as dívidas já existiam e que Freitas Amaral tinha tentado também entregar o jornal depois. E porque não a ideia, tinha conseguido. Freitas Amaral justificou a tomada, entre aspas, do 1º de janeiro como o objetivo era ter um jornal do CDS no Norte. E depois tinha muitas dívidas, não se conseguia gerir as dívidas, portanto daí todo o problema que pelo menos do ponto de vista de Freitas Amaral, foi assim. Presente envenenado. Exatamente. E sob o ponto de vista do timing, obviamente foi uma coisa cirúrgica, porque lançar essa bomba no último dia de campanha tinha um objetivo político muito concreto. Mas isso não há qualquer espécie de mas antes, as campanhas negras não começaram em 86, porque antes, já com Sá Carneiro, havia aquela questão da dívida que ele tinha. Exatamente. E também houve uma outra situação, também com Mário Soares, o que hoje nos pode parecer surpreendente, mas pelo facto de Sá Carneiro não ser casado com Snoub Cassis, houve também, que depois Soares também se retratou quando falou nisso. Mas em todo o caso, na altura foi muito duro. Porque eram tempos completamente diferentes. Completamente. Aliás, aquela cena miserável da mulher do Presidente da República não aceitar que a Snoub Cassis estivesse no almoço. Acompanhasse uma visita de Estado. Não era uma visita, era um almoço das mulheres. E aí, devo dizer que a Maria José Freitas do Amaral portou-se com uma grande dignidade. Disse: se ela não vai, eu também não vou. Só que ela era mulher do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E aquilo foi uma situação muito complexa, porque era um bocadinho inexplicável porque é que a mulher do Ministro dos Negócios Estrangeiros não estava presente nesse almoço. Mas ela foi irredutível. Ela disse: não, se ela não entra, eu também não entro. E não foi. E estávamos a falar numa sociedade em 1980 em que, penso eu já tenho algumas memórias, portanto aqui vejo numa perspectiva histórica e numa perspectiva também de vivência, em que esta questão de costumes ainda era muito... O facto de ser divorciado ainda era um estigma. Estas situações ainda eram armas de arremesso uns contra os outros. Não, e ele nem sequer era divorciado, ele continuava casado. Ele continuava casado, exatamente. Sim, no caso dele ele continuava com a mulher. Exatamente. Pois, mas vivia era sabido que vivia com o Snoub Cassis, e não, penso eu, e não querendo fazer aqui nem a defesa nem a acusação, mas penso eu que também não era divorciado porque na altura a mulher não dava o divórcio e era um processo também na altura bastante complexo. Mas era de facto um país, e uma vez escrevi um artigo sobre isso para o Expresso, era um país a preto e branco ainda. Eu tenho lembranças desse tempo. Por exemplo, de 1982, até o artigo na altura chamava-se 82 e até pegando naquela canção das Doce, o país não era bem bom. Porque esta descrição que eu faço aqui, eu tenho essas memórias não só de Lisboa, onde eu cresci e vivi até aos 13 anos, de casas e de prédios cinzentos pela poluição e de facto pela falta de cuidado, ruas muito sujas. Nós vemos imagens desse tempo, vê-se que era um país ainda
eu diria quase subdesenvolvido em muitos aspectos. Eu acho que era. Para não chamar subdesenvolvido. Estará de acordo, era bastante subdesenvolvido e, de facto, por isso é que eu às vezes hoje em dia me pasma quando as pessoas não conseguem perceber que mesmo tendo levado algum tempo, que qualquer semelhança entre Portugal atual e Portugal antes do 25 de Abril não tem nada a ver. E essa miséria que se vai prolongar ainda nos bairros de lata, mas sobretudo no interior, nas zonas rurais, é uma miséria que durante o Estado Novo era como se não existisse. Pois. No fundo, só aquilo que estava à vista dentro dos olhos normais, o resto esquece. Margarida, mas penso eu que era, sem usar o penso que é algo que se prolonga até estes tempos e que até aos anos 80 e 85 é de facto um marco decisivo e muda o capítulo. E é muito por isto que eu senti a necessidade de escrever um prólogo. Porque são dois países que vão mudar. Ou seja, em 85 temos o Portugal, que ainda tem uma fatia muito grande da população, que não cumpre, só tem os requisitos mínimos de educação. Não tem a analfabetização continua a existir. A questão dos bairros de lata continua a ser predominante, especialmente em Lisboa. Porém, é o mesmo Portugal que inaugura o Amoreiras. Sim. Ou seja, há esta transição. Sim, é um país completamente a duas velocidades. Exatamente. É uma coisa, é aflitiva. Até por uma reportagem que passou recentemente, um documentário da RTP que passou recentemente sobre este tempo, inclusive crianças com cerca de 12 anos, além de trabalharem nas fábricas, havia muitas reportagens na altura sobre fábricas do Norte, onde trabalhavam crianças, mas em Lisboa, no Rossio, engraxadores, crianças de 10, 12 anos, não deveria ter mais de 10, 12 anos as crianças que passaram por ali, com um cigarro na boca. Portanto, é algo que hoje em dia, felizmente, hoje em dia para nós achamos chocante. Na altura passava-se por estas situações com relativa normalidade. E era relativamente habitual aos 14 estar-se a trabalhar, em vez de estar a fazer hoje toda a gente, a esmagadora maioria da população, tem o 12º ano. Na altura, aos 14 anos já se estava a trabalhar. João, porque na altura a escolaridade obrigatória era até o 2º ano do ensino do ciclo preparatório. Exatamente. Ou seja, o 2º ano é o equivalente ao 6º ano, era com 12 anos. Sim. Na adolescência, no início da adolescência, já se estava provavelmente despachado, entre aspas, da escolaridade obrigatória. O que faz com que também se tenha uma geração muito mais limitada em termos de conhecimento. Sim, sem dúvida. Reconstituindo aqui um filme até destas candidaturas, de como elas surgiram, já falámos da importância que Cavaco Silva teve, portanto, de várias figuras que permaneceram como figuras importantes e estruturantes no tempo seguinte. E fazendo aqui um bocadinho os ses, e obviamente a história não é feita de ses, mas nós, a especulação é livre e não paga imposto. Exatamente. E nós, por enquanto. e nós poderemos fazê-la, mas realmente muitas vezes quando olhamos para a história sob uma perspectiva determinista, não temos esta capacidade de fazer equação porque o se no fundo é um cenário alternativo, e estes cenários alternativos muitas vezes teriam sido possíveis. Por exemplo, se não fosse Cavaco Silva a ser eleito, o presidente do PSD ia dar este impulso à campanha de Freitas do Amaral, provavelmente o candidato da direita seria outro e todo o enquadramento seria diferente. O PSD até poderia, no limite, numa alguma ocasião, apoiar Soares. Se o Mota Pinto continuasse vivo, se fosse Mota Pinto, provavelmente ele iria apoiar Tanto é Soares. Que Mário Soares ficou estupefacto porque o congresso do PSD, esse famoso congresso em que Cavaco Silva chegou à liderança do PSD, durou 3 dias, salvo erro. E no primeiro dia asseguravam que ia ser João Salgueiro a estar à frente do PSD. Era quem estava a gente tinha quase a certeza disso. E Mário Soares ficou estupefacto quando lhe dizem não. Foi o Cavaco Silva. Que ele mal conhecia. E teve uma péssima impressão dele, porque depois também começa aqui, é engraçado, também é nessa altura, começa esta inimizade entre Mário Soares e Cavaco Silva, porque são dois feitios completamente diferentes. Começa na Conferência das Flores, na antiga sede do PS, em que Cavaco Silva é recebido logo a seguir a ser eleito líder do PSD, é recebido por Mário Soares na antiga sede do PS, toda cheia de flores, em que Cavaco Silva fica pessimamente impressionado com tudo.
E Mário Soares fica pessimamente impressionado com Cavaco Silva porque é uma pessoa que tem um humor que não tem nada a ver com o dele, que é uma pessoa ou que não tem humor. que é aquela figura que todos conhecemos, e fica mal impressionado com Cavaco Silva, e Cavaco Silva fica mal impressionado com Mário Soares, e começa aí uma inimizade que, por ironia do destino também, acabam por estar os dois 10 anos a coabitar, a ter coabitar, a aturarem-se mais até. Durante os 10 anos da presidência de Mário Soares e os 10 anos também do governo coincidiu Cavaco Silva. com o Cavaco Silva. Nesse aspecto, não sendo personalidades parecidas, não sendo personalidades exatamente iguais, mas há muito mais semelhanças entre Ramalhianos e Cavaco Silva. Personalidades mais... poderiam eventualmente ter encaixado em termos de personalidades melhor. Que também estavam em colisão nesta altura. Porque também é nesta altura que aparece um partido que foi um lusco-fusco, mas foi muito importante, que lá está, que era o PRD. Que chegou a deixar muita gente apreensiva. Mas o choque entre Mário Soares e Ramalhianos vem de longe, vem de 77. Foi sendo construindo e foi... Vem da primeira dissolução da primeira legislatura. É e que depois... o que é engraçado é que no meio disto tudo, todos eles vão guardando os seus ressentimentos e os seus rancorzinhos. O que tem graça também, quer dizer, são pessoas, são seres humanos, e isso de facto é curioso. E mas em relação ao Cavaco, ele logo na Figueira da Foz, ele é muito claro nos recados que manda ao próprio PS, e portanto mais ou menos percebe. Aliás, a Maria João Avilés dizia naquele documentário que passou agora há pouco tempo, que é logo ali que se percebe que o Bloco Central vai à vida. Sim. Aliás, só dura tanto tempo porque havia a questão da entrada na CES, não tinha morrido em maio. Dura mais um mês, mais ou menos, por causa só disso, só para assinar o papel. O governo arrasta-se até 12 de junho, até os Jerónimos. É só para assinar. Quanto me lembro, o Soares demite-se para aí 2 dias depois da assinatura do tratado. Exatamente. Portanto, ele leva aquilo até mesmo já não... Por isso, a segunda metade de 1985 está-se ali num período de transição que só termina verdadeiramente com a eleição de Mário Soares como Presidente da República, em que em outubro surge um governo minoritário, e até é muito interessante porque na preparação deste episódio, estávamos a falar disso em off, eu estive a rever o debate da segunda volta entre Mário Soares, e também poderíamos falar um bocadinho depois sobre isso, entre Mário Soares e Freitas do Amaral, e põe-se a questão a determinada altura. Eles falaram, para além da troca de acusações durante o debate, falou-se também um bocadinho sobre poderes presidenciais, o que eu acho que é importante em eleições presidenciais. Para se perceber o que é que cada um pensa. Até é bom que alguns dos atuais candidatos pensassem o que é que entendem por poderes presidenciais, sobre a sua intervenção na política externa, sobre a sua relação com as Forças Armadas. Até porque o sistema não estava propriamente fechado, ou seja, não havia certezas que este sistema que temos agora valia a pena tê-lo, se servia, se podia remodelar, portanto, era uma visão diferente sobre o que era o poder do Presidente da República. Sim, era algo que se estava a consolidar, exatamente, não esquecendo que em 1982 houve uma muito importante revisão constitucional que alterou os poderes do Presidente. E uma dos pontos em que se falou no debate foi justamente esse. O que é que cada um faria, ou o que é que cada um faria se fosse eleito, faça um governo minoritário do PS, que era o que existia na altura. Se a legislatura deveria ser para continuar ou não, e nesse caso ambos penso que coincidem na ideia de estabilidade e não se estar permanentemente a mudar e em eleições sucessivas. Sim, só para dar um bocadinho de contexto, porque vinhamos de 10 anos de governos curtíssimos. Acho que nenhum chegou a cumprir a legislatura toda. O DAD foi maioria absoluta, mas o DAD não chegou a cumprir a legislatura. Mas Sá Carneiro, que acabaria em 84. Com a admissão de Balsemão. Exato. Portanto, logo aí, esse foi um governo de maioria absoluta, tinha todas as condições mas aconteceu o desastre de Camarada. E não completou a legislatura, não? Não completou a legislatura. De facto... A primeira legislatura completa é de 87-91. Cavaco Silva. Sim, a primeira maioria de Cavaco Silva. O que é curioso, porque vai ter um paralelo com a Primeira República. Se vocês estão a ver bem, de facto, a questão dos governos que se vão sucedendo, ou seja, se calhar, a seguir a um momento de ruptura, no primeiro caso, o fim da monarquia, e daqui uma mudança de regime, há uma adaptação ao sistema que faz com que os próprios governos não se aguentem muito tempo. Margarida, há um período de transição, e eu considero neste caso do que é o tempo da nossa democracia,
que a nossa democracia consolidou-se e foi um processo. Esta ideia de no dia 26 de abril de 74 já estávamos em democracia, eu acho que é completamente... Há várias etapas. Claro. Na década de 80 há etapas também fundamentais, como a revisão constitucional de 82. A entrada na CEE em 86 é absolutamente fundamental. O país mudou da noite para o dia e não conseguiria fazê-lo de outra forma. Portanto, eu também fico muito estupefacto hoje em dia porque há que ter o conhecimento do que foi a importância da CEE no nosso desenvolvimento, a batalha pelo desenvolvimento. E colocou preto no branco aquilo que Portugal queria ser no futuro. Porque assim que se assinou, houve uma série de cenários para Portugal que se fecharam automaticamente. Portanto, vinculou-nos a uma forma de estar, com as suas mudanças também dependendo das suas visões, mas fechou-nos num estilo de país. Também teve essa grande influência. Sim, claro que sim. E também condicionou toda a preparação, porque a revisão de 82 foi claramente com o objetivo também de... Não só porque o Conselho da Revolução depois também seria por um período transitório e a tutela militar estava mais ou menos implícito que seria por um período transitório, até no segundo pacto MFA Partidos isso foi referido, mas o objetivo de entrar na CEE foi também determinante para a revisão, e depois para a revisão de 89 também foi absolutamente essencial. Portanto, o modelo de país está muito também relacionado com isso. E isso marca um novo ponto desta etapa de consolidação de um regime democrático tal como o conhecemos na atualidade. Há aqui um outro ponto que eu acho que é interessante, ainda hoje. É porque nós, como votamos neste modelo, não temos muita noção que o nosso modelo no espaço da Europa Ocidental é quase original. Porquê? Porque, olhando só para o espaço ocidental, portanto não estou a olhar para os países de leste, nem Polónias, nem República Checa, só para o mundo ocidental. Muitos países são monarquias, portanto a questão presidencial por si está arrumada. Claro. Outros são repúblicas parlamentares, em que o presidente é eleito num contexto de parlamento ou de assembleia, como no caso italiano ou no caso alemão, e portanto não há campanha para as presidenciais. O regime que temos mais parecido com o nosso é o regime semipresidencial francês, que é mais semipresidencial presidencial, e o nosso será mais semipresidencial a tender para o parlamentar. Portanto, numa campanha para as presidenciais francesas, os candidatos falam sobre questões executivas e sobre propostas e sobre programas, porque o presidente tem uma intervenção na governação. No caso português, fica-se aqui num limbo, e isso também acaba por se refletir muito naquilo que são os debates, porque o presidente, não tendo uma intervenção no executivo, também não é como se diz, uma jarra. Portanto, acaba por ter ali algumas propostas, fala em pactos, fala em algumas ideias e algumas propostas, sendo que não tem uma função executiva. Portanto, o que discutir nas presidenciais? É mais uma questão de cenários até, não é? Exato. O que discutir se lhe aparecer isto, como é que faz? Exatamente. Exatamente. O que é que vai fazer? Exatamente. A saúde, como é que, mais saber de medidas específicas, como é que faz para haver uma solução para a saúde? Ou seja, mais cenários hipotéticos têm de ser colocados. Mas eu acho que era importante fazer a pedagogia até para os eleitores perceberem exatamente o que é o nosso Presidente da República, para se perceber que os candidatos à Presidência da República não fazem propostas como se fosse um programa de governo. Portanto, falam de política externa, falam de cenários de estabilidade, falam de vários objetivos macro. Eventualmente. E a magistratura de influência existe e resulta. Que é uma coisa algo abstrata que às vezes desvaloriza-se, mas resulta, e já resultou várias vezes. Mesmo Mário Soares pressionou Cavaco Silva para tomar, se calhar, algumas medidas que não teria tomado. Mário Soares surfou muito a questão mesmo das barracas e essa questão mais habitacional. As presidências abertas. Portanto, se calhar desabituámos-nos, olhando agora para o ponto de vista atual, se calhar desabituámos-nos com o Marcelo Rebelo de Sousa, que falava muitas vezes, e desabituámos-nos àquilo que é a palavra do Presidente da República. Quando a posição do Presidente da República marca o dia, marca a semana, marca os meses a seguir. Sim, sem dúvida. Deveria fazê-lo. Até
Exatamente, e daí se falar muitas vezes na dissolução ou no poder de dissolução como uma bomba atómica, que é uma expressão que eu não gosto, eu já referi várias vezes. Não é propriamente uma bomba atómica. Porque a bomba atómica destrói, não é? Tem um efeito destruidor. E mais reformar, não é? Enquanto que a dissolução pode ter um efeito de regeneração do sistema e até quando o sistema está no às vezes bloqueio. Precisa mesmo de ser regenerado e exatamente, se está num bloqueio ele terá que ser desbloqueado de uma forma qualquer. Olhando pela positiva, também pode ser o Presidente da República a obrigar os partidos a tomarem uma posição, com um acordo escrito, por exemplo, de governação, para dar aquela estabilidade que se calhar num Parlamento muito dividido não existe. Sim. O Presidente tem de facto no nosso sistema poderes, desde logo de dissolução, que é chamada bomba atómica, talvez pelo seu efeito dissuasor, porque este efeito dissuasor condiciona, não é? Sim. E portanto aí a sua magistratura e a sua força também é uma força que está implícita à sua capacidade para mudar as regras do jogo e o ritmo político, portanto há uma... E depois, por essa tal gravitas que é o uso da palavra de um Presidente da República. João, eu também tinha interesse em saber, até como jornalista, como viste o que achaste deste debate decisivo entre Freitas e Mário Soares, portanto o debate da segunda volta, como o viste e até por alguma analogia, porque não nos podemos esquecer que também estamos em tempo de eleições, com a analogia um bocadinho com o presente e até pela tua experiência como jornalista no presente. Podemos já prever uma coisa, que é os candidatos que se apresentaram à primeira volta podem não ter a mesma postura na segunda volta. Porque Mário Soares teve aquele debate explosivo com Freitas do Amaral, em que esteve completamente... como é que se dizia? Era um animal político. Sim. Tinha toda essa característica também porque estava muito mais aliviado, porque a primeira volta era muito mais complexa para Mário Soares. Claro. Porque Mário Soares até fez tinha aquela expressão da esquerda democrática. Exatamente. E outra esquerda. Portanto, era uma luta entre esquerdas que era mais complicado de se destacar e tinha ali uma grande concorrência de Salgado Desenho. Tinha uma concorrência forte. E notou-se as dificuldades de Mário Soares, especialmente naquele debate com o Salgado Desenho, que acho que foi o debate mais duro das eleições. Absoluta, eles devem ter saído arrumado desse... Mesmo mais duro que o da segunda volta com Freitas do Amaral para Freitas. Porque havia uma parte emotiva. Parece que lhe roubou uma parte dele. Quando o Salgado Desenho diz, você não é meu irmão, e Mário Soares deve ter pensado em tudo o que viveram juntos, desde as repúblicas de Coimbra, etc. Mas, portanto, na segunda volta, os candidatos podem aparecer com uma postura diferente e muito mais vivaços. Sim. E isso pode acontecer, especialmente também, porque é uma coisa que já estamos pouco habituados, que é, na segunda volta, vamos ter um debate, que há de ser uma hora e meia, entre dois candidatos e só dois candidatos. Portanto, provavelmente vai ser dos melhores debates que tivemos nos últimos 20 anos. Porque não vai haver perguntas por cima, nem vai haver respostas por cima, vai haver duas pessoas a dizer o que pensam e a mandar cá para fora o que está dentro delas, o que vai na cabeça delas. Portanto, vai ser um debate, eu acredito, muito mais interessante e muito mais, com muito mais conteúdo, muito mais sumo do que aquele que estamos habituados. E estamos muito habituados a este tema de meia hora, 15 minutos para cada um, em quase só dá para com falar. Muitas interrupções. Muita interrupção e muita má criação. E muita má criação, muita lama. Também não dá espaço para muito mais que isso, até porque o moderador depois está logo cheio de pressa porque tem que despachar temas, porque só tem 5 minutos para falar da habitação. E quando o moderador consegue moderar o que quer que seja, sim, já houve casos em que não conseguia travar mesmo. Eu, aliás, pergunto à minha curiosidade, porque é que, se isso é no Parlamento, se existe no Parlamento, porque é que não se corta o som em determinados momentos, quando um dos candidatos não deixa os outros falar. O Biden propôs isso no debate com o Trump. Que é uma coisa perfeitamente normal, pois se há um que não é capaz de estar calado, isto é como as crianças pequenas. A gente tem que lhe arranjar a maneira de dizer, olha, o outro também tem. Portanto, há essas mudanças que eu acho que nós estamos a assistir agora e que são importantíssimas e estamos expectantes quem é que vai à segunda volta. E vais provavelmente falar de presidenciais e de poderes presidenciais, provavelmente, porque já vai haver espaço para isso. Esperemos que sim, porque uma das coisas que mais me impressionou nesse debate, muitas vezes diz-se que nesta segunda volta apareceu o melhor Freitas do Amaral e o melhor Mário Soares. É provável que sim. É provável que sim. Com dureza,
este debate que eu tive a assistir ontem na íntegra, o debate entre Mário Soares e Freitas do Amaral, foi um debate duro, foi um debate com acusações. É verdade. Mas foi um debate em que cada um, os tempos também eram diferentes, cada um teve tempo para falar, para expor as suas ideias. E eu aqui vou dar um bocadinho a minha opinião. Temos muito aquela percepção que este debate decidiu a eleição para Mário Soares, mas eu vi o debate e acho que foi mesmo um empate. Acho que foi porque Freitas do Amaral também foi duro, também foi rígido, também colocou... Eu estou de acordo contigo. Eu também acho que não é o debate em si, o Freitas do Amaral, de alguma forma, naquela altura, era muito complicado, porque a esquerda ia-se toda juntar. Portanto, ali estava uma clivagem esquerda-direita, não havia... Havia uma expressão muito usada na altura que era o Estádio da Luz. Há um Estádio da Luz que divide Freitas do Amaral e Mário Soares. E a grande questão para Freitas do Amaral era arranjar um Estádio da Luz, depois, que lhe faltava. Portanto, olhando para trás, se calhar a eleição ficou logo decidida no dia em que Álvaro Cunhal anunciou que tapem a cara de Mário Soares e ponham a cruzinha. Claro. E mais uma vez, sendo outro candidato, Freitas do Amaral teria muito mais possibilidades com Maria de Lourdes Pintacilgo ou com Salgado Zenha, porque conseguiria captar algum eleitorado ali de centro, até de centro-esquerda, enquanto assim Freitas do Amaral foi mais igual à primeira volta, tanto na estratégia como na mensagem, como até na sua capacidade de captar. Ele estava sobretudo preocupado em fixar o eleitorado que tinha conquistado, que era inclusive superior àquilo que foram as votações dos partidos da direita desde o 25 de Abril. Porque 46% era muito alto e os governos AD, agora não estou a lembrar-me de cor as percentagens, mas não sei se algum subiu disto. Só que Cavaco Silva em 87 é que consegue ultrapassar a barreira dos 50% para os partidos de direita e de centro-direita. Portanto, no fundo, acabou por ser uma derrota que não surpreendeu se virmos as coisas sob esta perspectiva. Nem surpreendeu, eventualmente, o próprio Freitas do Amaral, que ele chega a confidenciar a um dos cunhados que eu conheço bem, que não estava muito convicto de ser capaz de vencer. Ele tinha a noção, sobretudo quando entra o Soares, para a segunda volta, faz contas. Como disse, sim, foi matemática. Salvo erro, uma citação que Ribeiro e Castro me dá no livro. Ribeiro Castro foi o secretário-geral da campanha do Freitas do Amaral, que diz que havia o eleitorado de Mário Soares e o eleitorado de Freitas do Amaral, mas para conseguir o eleitorado de Mário Soares não dava, precisava lá Mário Soares. Claro. Ou seja, consegui-lo só se não houvesse Mário Soares. Era matemática e lógica. Matemática e lógica. Portanto, quando o PCP, de uma forma muito disciplinada, diz tapem a cara do senhor Dr. Mário Soares e ponham a cruz à frente, com matemática não havia hipótese de Freitas do Amaral crescer para além dos 46%. E depois achei um pormenor muito interessante que também vem no livro sobre o PCP e o que é a disciplina do PCP. O PCP organizou um congresso extraordinário para aprovar porque ele tinha pouco tempo antes tinha feito um congresso e tinha dito nunca Mário Soares com boa disciplina comunista extraordinária. E com uma expressão muito divertida que é o PCP descreveu a eleição como a eleição dos dois candidatos de direita, Mário Soares e Freitas do Amaral. Pois há um mais à direita do que o outro. Exatamente. Portanto, não votem. E tudo isso hoje em dia nos parece um tempo já muito distante, porque no fundo acabou, e isso penso que foi uma grande mais-valia dessa segunda volta e nós não sabemos o que é que nos vai, o que é que vamos ter, mas foi a eleição entre o espaço da moderação, entre um moderado de direita e um moderado de esquerda, que disputaram ali eleitorado também do centro, mas entre duas pessoas que depois até se respeitaram ao ponto de... Mas eu se queres que diga, olhando para trás, qualquer dos quatro eram moderados. Sim. Se pensares nisso, o Salgado Zenha, independentemente de ser apoiado pelo PC, era um homem moderado. Claro. A Pintacilgo mais ainda, porque até tinha a sua formação católica. E, portanto, como dizia o Sousa Tavares com uma certa graça, era um espírito jesuíta que tinha feito um flerte com a extrema-esquerda. Eu acho uma coisa curiosíssima. Sim. Mas, de facto, qualquer dos quatro candidatos hoje em dia seria
uma solução de estabilidade E com outra coisa, Margarida, é que tanto Maria de Lourdes Pintacil como Salgado Desenho, os candidatos que não passaram à segunda volta, parece-me que eram eticamente impolutos. Exatamente, é exatamente aí que eu quero chegar. Eram pessoas com ética, com dimensão, dimensão cultural também. Dimensão ética e sentido de Estado. E uma coisa que eu acho que nos faz às vezes muita falta, que é as pessoas pensarem no bem do país e Sim. não nos seus próprios interesses. E eram homens públicos, neste caso, claro. Uma mulher no coisa, mas homens públicos em sentido figurado, com a percepção do que era o exercício de cidadania e do que é estar na vida pública, e eu acho que também por isso era interessante que todos revisitássemos este tempo. João, para finalizar, o que é que contraste achas mais evidente com aqui? Mais do que só olhar para a história, nós podemos fazer alguns contrastes com o presente, exatamente porque o tempo histórico é muito curto, não é? E estamos a falar numa história muito recente, em que permite algumas analogias. O que é que é o contraste que te parece mais evidente com o tempo presente? É o número de candidatos. Eu uma vez escrevi que estava-se a assistir a uma PCPização das presidenciais, porque era o que tínhamos falado sobre Ângelo Veloso. Antigamente o PCP puxava o seu candidato à frente, tendo ou não condições para ganhar, mas mais com o objetivo de também destacar a mensagem do PCP, e eleições, ou às vezes desistia antes, como aconteceu até com Jerónimo de Sousa e com o próprio Ângelo Veloso. E com Carlos Brito, em 80, penso eu, Carlos Brito também desistiu. Não era raro. Agora, vê-se isso com todos os partidos, porque temos, o LIVRE tem um candidato presidencial, o Bloco de Esquerda tem um candidato presidencial, o PCP tem um candidato presidencial, a IEL também, toda a gente tem um candidato presidencial, e há aqui 3 ou 4 candidatos que eu via perfeitamente a terem o apoio de todos estes partidos, mas, ou seja, as presidenciais passaram a ser um espaço para os partidos mostrarem a sua mensagem, a sua propaganda. As presidenciais foram partidarizadas. Sim. Foram partidarizadas, dá-se uma atomização, que é também uma atomização que se passa no campo do partidário, e havendo muitos partidos, há muitos candidatos também. Isso de facto marca uma diferença muito grande. E depois temos debates a 14, não é? Ou a 11, que são... Recordar que o boletim de voto de 86, da primeira volta, tinha 5 nomes. E é porque o de Ângelo Veloso ainda lá estava inscrito. Portanto, também já agora, que aliás é uma coisa engraçada, porque há uns que riscam, mas depois aceitam esses votos. Sim, se os delegados das mesas estivessem de acordo, podia-se aceitar os boletins riscados. Porquê? Porque havia um boletim muito grande nas secções de voto, com o nome do Ângelo Veloso riscado. E as pessoas achavam que era preciso também riscar no boletim. Mas não, era só para deixar quieto e não ligar aquele candidato que lá estava. Também já agora fazendo o contraste, também agora temos mais candidatos do que aqueles que vão realmente a eleições. Portanto, é curioso também esse nesse aspecto a história também se repete. Exatamente. Enfim, era um país já a cores, mas muito diferente do que temos atualmente, com algumas coisas melhores, outras coisas piores, como sempre acontece na vida. É verdade. João, foi um gosto, muito obrigado. Muito gosto é todo meu. Muito obrigado. Margarida, nós até para a semana. Cá estaremos. Cá estaremos com outro episódio e outros temas. Voltamos no próximo episódio, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.